das relações étnico-raciais. Olha, essa é uma temática bombástica, certíssima para concurso, tá? A educação tem que trabalhar muito isso, tendo em vista as questões que nós temos vivido de racismo, né? Tanta situação, e a gente tem que falar de racismo estrutural, né? Porque nós somos uma sociedade racista, que até bem pouco tempo se dizia assim, né? Ah, no Brasil não existe isso de racismo, mas a gente vai vendo as situações sucessivamente acontecendo. Hoje a gente tem uma rapidez da informação e a gente consegue identificar o que vem acontecendo no nosso país. Então a gente precisa com urgência discutir essas temáticas. Então eu vou discutir com vocês, nessa primeira parte da aula, algumas coisas em que alguns termos sobre racismo, sobre preconceito, como é que essas coisas se estabelecem, e em outra aula a gente vai discutir as diretrizes curriculares nacionais que vão falar justamente dessa questão da educação das pessoas dentro dessa perspectiva étnico-racial, ok? Então a aula é super interessante, vai anotando aí, porque você vai ter muita coisa para falar. Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar que quando a gente fala de uma população negra, tem todo um histórico dessa população aqui no nosso país, mas ao redor do mundo também, e que eles são os representantes de uma cultura, ou seja, cultura negra. Então, a compreensão das formas por meio das quais a cultura negra, as questões de gênero, a juventude, as lutas dos movimentos sociais e dos grupos populares são marginalizadas, tratadas de maneira desconectada com a vida social mais ampla e até mesmo discriminadas no cotidiano da escola e nos currículos, pode ser considerado um avanço e uma ruptura epistemológica no campo educacional. Só que a gente tem que ir mais além. Então, sempre houve uma luta muito grande do movimento negro, né, para buscar um reconhecimento da contribuição das culturas, da valorização de tudo isso, mas a gente precisa ir além. Gonçalves é um autor que em 1985, olha só, 85, ele já chamava atenção para o lugar ocupado pelo silêncio sobre a questão racial na escola. Na sua dissertação de mestrado intitulada O Silêncio, um ritual pedagógico a favor da discriminação racial, um estudo acerca da discriminação racial como fator de seletividade na escola pública de primeiro grau, primeira a quarta série, o autor atentava para algo ainda mais profundo. O que ele ia falar? Ele ia falar do conflito como centro de toda a experiência pedagógica emancipatória. Então ele serve, antes de tudo, para tornar vulnerável e para desestabilizar os modelos epistemológicos dominantes, e para olhar o passado através do sofrimento humano que, por via deles e da iniciativa humana a eles referida, foi indesculpavelmente causado. Esse olhar, então, vai produzir imagens desestabilizadoras, né, que vão provocar um movimento reflexivo nas pessoas, né, suscetíveis de desenvolver nos estudantes e nos professores a capacidade de espanto e de indignação e uma postura de inconformismo, as quais são necessárias para olhar com empenho os modelos dominados ou emergentes por meio dos quais é possível aprender um novo tipo de relacionamento entre saberes e, portanto, entre pessoas e entre grupos sociais. Poderá emergir daí um relacionamento mais igualitário e mais justo que nos faça aprender o mundo de forma mais edificante, emancipatória e multicultural. Esses cursos superiores entraram aqui, não era para estar aqui, era da do outro slide. Mas, enfim, vamos discutir o que está colocando aqui. A gente, quando toma conhecimento sobre a ideia, por exemplo, da escravidão, do jeito que ela é passada na escola, né, ela dá aquela ideia de que os negros eram escravos. E, na realidade, essa foi uma condição imposta. Então, a gente tem a história de um povo que foi escravizado. Sabemos que vários povos, né, de várias diferentes etnias africanas, passaram por esse processo de escravidão. E o Brasil foi um dos últimos países no qual houve a abolição da escravatura, né? Então a gente tem um histórico muito grande em relação a esse processo e uma forma de falar deles muito superficial e muito numa visão eurocêntrica, né? Que traz a visão daquele que escravizou e não daquele que foi escravizado. Então é por isso que é importante desestabilizar esses modelos epistemológicos dominantes
e olhar para o passado através do sofrimento das pessoas, né? E não através daquele discurso, que é o discurso que muitas vezes está presente na escola, que acaba invisibilizando todo esse processo de sofrimento, né? Que colocava muitas vezes a ideia do negro fugitivo, que falava lá de Zumbi dos Palmares de uma forma como se ele tivesse sido um negro revolto, e vai colocando nessa perspectiva da marginalidade, como se fossem pessoas que estivessem, que fossem marginais e não estivessem sendo colocadas nessa situação, né? Então eu acho que é muito importante isso que ele vem falando, de que a gente precisa desenvolver nos próprios professores essa capacidade de espanto e de indignação, de ficar espantado com essa história, de ficar indignado com essa história, que às vezes é passada de uma forma que simplesmente a gente entende como história do Brasil e não dá a ela o devido valor e a dimensão do que esse período foi, do que isso trouxe de consequência, não só para os negros, mas para toda a população brasileira, né? Então é importante a gente pensar num relacionamento mais igualitário, num relacionamento que seja mais justo, para que a gente possa entender o mundo de uma forma mais justa também. E aí, para fazer isso, gente, a gente precisa pensar em processo de descolonização do currículo. Olha, não é a primeira vez que você vai ouvir falar essa questão de descolonização de currículo, né? A gente já falou, a gente fala de descolonização de currículo quando a gente fala nas questões de gênero, de sexualidade, e quando a gente fala dessas questões identitárias, que estão relacionadas a um currículo que é um currículo pós-crítico, né? Então, aquele currículo que vem a partir da quebra das estruturas do modernismo, né? Que é aquele currículo que está preocupado com a relação entre identidade, saber e poder, que vai falar dessas questões, de quanto as pessoas foram colonizadas, passaram por processos de colonização. Pois é. Então, a descolonização do currículo, então, vai implicar conflito, confronto, negociações, e vai produzir algo novo. A gente vai desconstruir ou descolonizar esse currículo a partir do conflito. Esse conflito, gente, não é um conflito de briga, ninguém está chamando ninguém para brigar, não é essa a ideia. É a ideia do conflito na educação, que vai implicar confronto de ideias, que vai exigir que as pessoas negociem posicionamentos, investiguem posicionamentos e assumam, então, um novo caráter, uma nova postura frente a esses conhecimentos construídos. Ela se insere em outros processos de descolonização maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do saber. Então, processos de descolonização vão sempre envolver a questão da identidade, as questões do poder e as questões do saber. Estamos diante de confrontos entre distintas experiências históricas, econômicas e visões de mundo. Nesse processo, a superação da perspectiva eurocêntrica e de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para a escola, os educadores, para as educadoras, para o currículo e para a formação docente. Então, a nossa tradição é uma tradição eurocêntrica. Eu vou dar um exemplo. A gente não localiza, por exemplo, o berço da humanidade na África. O berço de vários conhecimentos. A gente tem um ramo de conhecimento que se chama etnomatemática, e que vai mostrar o quanto na África foram desenvolvidos conhecimentos em relação à matemática. Mas essas coisas ficam invisibilizadas porque a gente tem essa visão eurocêntrica. A gente trabalha até hoje com autores majoritariamente brancos, majoritariamente da Europa ou da América do Norte, e há uma desvalorização muito grande para aquilo que é produzido aqui. Por exemplo, na América Latina, daquilo que é produzido no continente africano, por exemplo, né? Então a gente tem que pensar que há uma hegemonia nessa perspectiva do poder, do saber e das identidades, e que a gente precisa começar a encontrar formas de rompê-la através dos confrontos e dos conflitos que vão trazer uma nova possibilidade de reconstrução. Bom, é importante compreender a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por meio da sua codificação com a ideia de raça. Raça é sempre um termo muito complicado para a gente falar, né? A gente já viveu processos de eugenia, né? Ou seja, alguns autores que achavam que tinha que
que somente o branco poderia ser a classe, a raça superior. A gente tem o próprio exemplo, olha, e aí não vem nem em relação à cor da pele, mas em relação a um grupo étnico. Olha a história dos judeus, né, no processo de Hitler, do nazismo. Então a gente tem essa ideia de raça, né? Então a gente precisa entender a distorcida relocalização temporal das diferenças, de modo que tudo aquilo que é não europeu é percebido como passado. E compreender a ressignificação e politização do conceito de raça social no contexto brasileiro. Essas são operações que a gente vai considerar necessárias a um processo de ruptura epistemológica e cultural na educação brasileira. Esse processo poderá, portanto, ajudar-nos a descolonizar os nossos currículos, não só na educação básica, mas também nos cursos de graduação e pós-graduação, nos cursos de educação superior, que é o pedacinho que foi lá para o outro slide, né? Então, essas ideias de construir essas novas epistemologias, de acessar esses novos conhecimentos, é uma ideia que faz com que a gente tenha rupturas com conhecimentos previamente construídos. E é preciso descolonizar, é preciso dar valor àquelas contribuições africanas, ao mesmo tempo contando a história real, né? Ouvindo o lado daquelas pessoas que sofreram todo esse processo. Tá? Há registros para isso. Eu sempre indico para quem quiser ampliar seus conhecimentos, tá? Tem um site que na época foi elaborado pela Petrobras, ele se chama... Esqueci o nome do site, olha que horror. Daqui a pouco eu lembro, eu vou dizer para você. E ele tem, então, várias informações sobre a cultura negra, porque a gente não sabe, nós desconhecemos. Porque na nossa época de escola, o conhecimento chega para a gente dessa forma muito eurocêntrica, né? Muito com a visão do colonizador, muito com a visão do europeu, e nada com a visão daqueles que passaram pelas situações de colonização, sejam eles negros, sejam eles os indígenas que viveram essa situação. Bom, aí a gente tem que falar que uma das coisas que a gente precisa desconstruir são essas ideias do preconceito. E trazer para a gente aqui o que é um preconceito de verdade. Porque às vezes ele está mascarado nas brincadeiras, né? Tem essa expressão que as pessoas não gostam muito, que quando você fala assim do politicamente correto, né? Mas na realidade a gente tem que ver que essas brincadeiras são ofensivas. E durante muito tempo elas foram veiculadas na televisão e todo mundo ria e ninguém ficava ofendido, entre aspas, né? As pessoas engoliam aquela humilhação porque estavam num contexto altamente desfavorável. Então, por exemplo, colocar apelidos nas pessoas negras. Você chamar as pessoas de Pelé, porque o Pelé é negro, de Mussum, né? Tição, Café, Chocolate, Buiú, Branca de Neve. Os apelidos pejorativos são uma forma perversa de desumanizar e de desqualificar os seres humanos. Bom, aí a gente tem que fazer um exercício que é duplo, né? Nós pensamos, nós damos esses apelidos, e as crianças? E os nossos alunos também dão? Como é que a gente lida com isso? A gente favorece, a gente invisibiliza, faz de conta que não está vendo, ou a gente chama atenção para essa discussão? Também é preconceito quando a gente elogia negros, dizendo que eles são negros de alma branca, quando faz piada de mau gosto, usando o termo, isso é coisa de preto, ou então serviço de preto, ou quando a gente quer agradar e faz uma coisa horrorosa, vai dizer, ele é negro, né? Mas ele é bonito, e que apesar do cabelo ruim, ele é inteligente, ou é bonito, ou alguma coisa assim. A gente vê que essa ideia de menos-valia que está associada a esses preconceitos raciais trazem, inclusive, um impacto muito grande nessa ideia estética, né? No que a gente entende por beleza. O que a gente considera belo, né? Então, quais são os padrões de beleza que a gente cultua? Então, embora isso hoje já tenha alguma mudança, eu já entendo que haja algumas mudanças, ainda temos padrões de beleza que muitas vezes são focados em padrões de belezas que não são os nossos, né? Então, é um tal de um bando de mulher pintar o cabelo de louro, todo mundo quer ficar louro, e nós não somos tradicionalmente louros. O povo brasileiro, majoritariamente, não é louro. Por exemplo, eu sou descendente de indígena, então eu tenho indígenas na família, eu acho que os meus traços mostram isso. E isso é o que a gente vai chamando de você conhecer a sua ancestralidade e de você respeitar e se sentir orgulho pela sua ancestralidade, para que você tenha essa
perspectiva e essa possibilidade de construir uma identidade afirmativa sobre quem você é. Né? Então, esses padrões eurocêntricos, eles se chocam com a nossa realidade, com a nossa forma de ser e com a nossa forma de estar no mundo por conta das diferenças que são colocadas. Então, essas são formas de preconceito, né? E que às vezes a gente vai veiculando sem saber exatamente do que está falando. Né? Então, a gente também usa de preconceito quando usa eufemismo como ele é escurinho, ele é moreninho, ou então ele é uma pessoa de cor, sabe? Ou então quando faz isso, não é assim, sabe? Você pode fazer isso até com gestos, né? E aí a gente evita a palavra negro ao se referir às palavras negras. Então a gente acho que tem um pudor de falar que é negro e vai falar o escurinho, né? Aquele menino escurinho, aquela coisa assim. Então isso é muito da nossa cultura. Como eu disse, sempre uma cultura preconceituosa. Isto é uma forma de expressão de preconceito. Então, negar a ascendência negra do mulato, dizendo que ele não é totalmente negro, né? Que ele é de raça apurada, ou usar as expressões vamos limpar o sangue, vamos melhorar a raça, quando você se refere às questões da miscigenação, também são questões relativas a esses preconceitos raciais. Eu não sei o quanto vocês ouvem isso ainda, eu ouvia muito, hoje eu ouço bem menos, mas ainda há contextos em que isso acontece. Né? Então, fazer comparação usando a cor branca como símbolo de que é limpo, bom, puro, e em contrapartida usar usar a cor preta, ficou pequeno ali, representando o que é sujo, feio ou ruim. Então a gente tem uma expressão que a gente usa, por exemplo, nossa, a coisa tá preta, hein? Olha, a gente está usando uma ideia de que aquilo que é um contexto ruim associando a uma cor. A gente usa aquela palavra, porque ele está denegrindo a minha imagem, por exemplo, o denegrir. Tem a mesma conotação, a mesma ideia dessa situação dos preconceitos. Isso aqui vem desse almanaque pedagógico afro-brasileiro. Hoje a gente tem muito material, farto material, para discutir essas questões referentes ao preconceito racial. E aí a gente precisa discutir dois termos. Um é a questão do etnocentrismo e o outro é a questão da identidade étnica. Por etnocentrismo, a gente pode falar que é essa visão de mundo que considera o grupo a que o indivíduo pertence o centro de tudo, tá? Então, assim, o meu grupo é o grupo melhor, é o grupo dominante, eu estou no centro de todas as situações. Elegendo como mais correto e como padrão cultural a ser seguido por todos, considero os outros de alguma forma diferentes como inferiores. Então, se você não faz parte desse meu grupo, que tem essas características, e você é diferente, então você é considerado menos. Isso é o que a gente chama de etnocentrismo. Essas palavras são importantes, esse vocabulário é muito importante para você, tá? Identidade étnica, o que é isso? Lembra que a gente está falando que isso aqui é um assunto de identidade sempre, né? Então, é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa que a faz reconhecer-se pertencente a um determinado povo, ao qual se liga por traços comuns de semelhança física, de semelhança cultural e de semelhança histórica. Então, eu tenho traços em comum com essa pessoa. E esses traços são muitos. Então, eu vou falar, eu me reconheço pertencente porque eu tenho traços comuns. Pode ser físico? Pode. Pode ser pela cor? Pode. Pode ser cultural? Pode. Pode ser pela história. Pensa sempre no seguinte, essa questão da identidade étnica está muito relacionada a essas culturas. Eu gosto sempre de dar o exemplo da população indígena, né? Então, os indígenas, eles fazem parte de um grupo grande que se subdivide em diferentes etnias. Então, você tem os Yanomami, você tem os Funiô, você tem os Guarani, você tem os Quexiá, então você tem várias etnias indígenas. Então, embora a gente possa olhar para a população indígena e encontrar esses traços físicos, tá? Na grande maioria deles, eles se unem por conta de características culturais que estão lá juntas. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30,
você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!